Sou Paula Montalvão, tudo bem? Represento a Emotion Educação Socioemocional. Temos uma convidada muito especial, a Lohane Manuela. Ela é apresentadora, atriz e agora mãe. Não é isso, Lohane? Recentemente mãe. Prazer estar aqui com vocês no seu canal. Ótimo, o prazer é todo nosso. Lohane, conta um pouquinho como foi a sua gestação, se ela foi planejada, se ela não foi. Bom, minha gestação, Paula, foi uma gestação planejada e não planejada. Eu esperava muito ter um filho, porém veio de surpresa. Eu estava tomando anticoncepcionais e aconteceu. Eu tinha acabado de me formar, as portas haviam se fechado para mim e logo eu engravidei. Quando eu falo as portas se fecharam na minha profissão, porque eu sou formada em pedagogia. Nossa. Mas aí eu comecei a correr atrás dos meus sonhos no YouTube e logo veio a oportunidade de participar na televisão de um programa infantil. Que bacana, gente. Então assim, a gravidez trouxe muitas surpresas para minha vida e uma delas foi a televisão e essas outras conquistas que vieram após. Certo. E a minha gravidez, ela foi uma gravidez muito tranquila, muito tranquila mesmo. Me alimentei conforme a ginecologista me orientava. Certo. Porém, eu tive um problema bem no finalzinho da minha gravidez. É mesmo? Eu, nas festas de Natal, eu me desidratei. Tive uma diarreia, me desidratei e eu perdi líquido. Nossa. E os últimos dias foram de atenção absoluta. E o meu filho nasceu com 40 semanas, porém ele nasceu, pela idade gestacional dele, ele nasceu um pouco pequeno. Ele é considerado um bebê pig. Fizemos uma bateria de exames, porém é um menino saudável. Foi só o tamanho dele mesmo que ele nasceu um pouco menor do que o que se esperava. Certo. Mas apesar de você ter passado esse sustinho no final e tudo, como foi, desde quantos meses que ele está hoje? Hoje ele tem 6 meses. 6 meses. Então, os 3 primeiros meses, qual foram suas experiências que você gostaria de compartilhar conosco? Olha, a primeira experiência assim que eu pensava, não, essa eu vou tirar de letra, é a questão da amamentação. Gente, que dor no início, Paula. Mesmo? Nossa, doeu demais. Assim, eu não cheguei a sangrar, ter sangramento no bico do peito como algumas mães, porém foi um processo muito doloroso. Como eu tive que passar por um parto cesáreo, eu entrei em trabalho de parto, porém minha bolsa não estourou, então eu tive que tomar remédio para induzir a produção de leite. Certo. E o meu peito deu muito leite. E o meu filho não estava conseguindo sugar, porque era um recém-nascido, e o meu peito começou a empedrar. Certo. Então eu quase tive aquele problema ginecológico que as mulheres têm logo após o nascimento de seus bebês. Graças a Deus eu fui ao médico antes, né? Porque o meu filho chorava muito, estava muito nervoso. E como eu era uma mamãe de primeira viagem, eu não sabia que o meu peito estava empedrando e ele não estava conseguindo. Certo. Aí eu fui orientada a fazer massagem. Essa foi uma das experiências. Cólica? Cólica algumas vezes. Ele tomou um remédio muito bom, mas teve alguns episódios sim de cólica. Noites mal dormidas? As primeiras noites, até eu conseguir acostumar o meu filho a diferenciar noite e dia, foi um pouco difícil. Porque eles não sabem. Quando eles nascem, já não tem esse reflexo, né? Dia e noite, é verdade. Aí eu comecei a ajudá-lo nesse processo. Por exemplo, durante o dia, a gente colocava ele na sala, com o barulho da televisão. A gente deixava ele sempre exposto naquele ambiente onde ele ouvia barulhos, né? E a gente deixava as cortinas sempre abertas, a porta aberta, para ele saber que é dia. Certo. E à noite, eu sou um pouco suspeita, porque eu sempre dormi à noite com a luz apagada. Então eu não consegui de modo algum ensinar meu filho a dormir
Com alguma sobre a luz penumbre. acesa. Entendi. Então foi bem fácil esse processo. Logo ele se acostumou, acho que foi semanas só. Que coisa boa. E hoje você teria alguma pergunta em específico pra gente nessa área de mamães de primeira viagem, tanto na questão emocional, da disciplina positiva, comunicação não violenta? Fique à vontade, estamos aí abertos para receber perguntas. Então, Paula, eu tenho algumas dúvidas sim acerca. Eu fui educada em um meio onde, não a minha educação em si, mas a minha convivência na escola me fazia achar que eu era uma garotinha que não me encaixava nos padrões. Certo. E hoje, o que nós pais podemos fazer para evitar esse tipo de situação em que os nossos filhos chegam da escola e falam: mamãe, eu sou feia. Mamãe, o meu coleguinha não gosta de mim porque eu tenho cabelo assim. O que nós pais, podemos fazer em relação a isso? Perfeito, ótima pergunta. A vivência como educadora também, né, a gente faz com que traga várias reflexões sobre essa ação dos coleguinhas, da sociedade, criticando o seu modo de vestir, criticando suas características genéticas. Então, o que a gente pode trabalhar dentro de casa, Lohane, é o seguinte: trabalhar a questão do autoconhecimento. Valorize cada parte do corpo dele, né? Qual que é o nome do seu filho? O Arles Estevão. Nossa, que lindo! Obrigada. Quando o Arles, então, começar a ir para a escola, ou até mesmo no convívio, né, com os familiares, com os amigos, né, desde pequenininho, com certeza brincadeiras como essas serão normais, né? Que na verdade não são normais. A gente tem que entender que elogio é elogio, crítica é crítica, né? Não existe esse negócio de crítica construtiva. Ou é crítica ou não é crítica, não é verdade? Verdade. Então, partindo desse princípio, por exemplo, você valoriza o cabelinho dele, elogie bastante a cor do cabelo, se é cacheadinho, valorize o cacho que ele tiver, fala que parece cachinhos de anjinhos, né? E aí você começa a valorizar a cor dos olhos, a cor da pele. E assim, quando você começa a trabalhar essa questão da valorização pelo autoconhecimento, pelo que ele é, o que Deus fez ele ser em termos de como pessoa, estrutura, né? Como pessoa, ele, quando estiver de frente, né, de frente com uma pessoa que falar o contrário, no início ele pode até assustar, ficar triste, vai comentar com você e naquele momento você vai falar assim: filho, o que é bonito? Você vai fazer ele refletir. Bonito sou eu. Então o que o outro fala, você deve se importar quando não for aquilo que você acredita que você é? Não. Pronto. Então você começa a trabalhar isso com ele, o autoconhecimento, a autoestima, a autoconfiança, né? Aquilo que ele é capaz de fazer por si só, desenvolvendo também a autonomia como pedagoga, né? Então você sabe exatamente que é importante desenvolver a autonomia, o protagonismo na vida dele. No momento que ele deparar com coisas do tipo, ele mesmo vai falar assim: peraí, isso não é verdade, eu sei quem eu sou bonito. Muito interessante, faz todo sentido. É como se nós mandássemos os nossos filhos com uma arma de defesa. Só de defesa, não de ataque. Exatamente, né? E o ataque seria através do quê? De uma postura mais adequada, certo? Diante da vida. Como assim, Paula? Ele saber se comunicar sem agressividade. Então, por exemplo, alguém fala pra ele que ele não é bonito, ele falou assim: olha, eu respeito a sua opinião, mas eu me considero uma pessoa bonita. Eu sou uma pessoa bonita. Não importa se você acredita nisso ou não, mas o que eu acredito, eu sou bonita. Então isso já faz toda a diferença na vida de uma criança. Muito legal. Eu fiz essa pergunta porque, como eu disse, eu passei por isso na minha infância. Olha só. Né, eu fiz parte de, não só eu, mas acredito que boa parte da minha geração, dos 20 até os 25 anos, passaram por isso, né? Pelo bullying, por passar por uma classificação do que é belo e do que não é. E se a gente parar pra pensar, existe alguém feio? Fica a pergunta.
Existe alguém feio? O feio está no olhar das pessoas, mas não o que está dentro do coração delas. Então, como você olha as pessoas que é feio, tá certo? O seu olhar ele tem que ser puro. Todos nós nascemos de uma mão, e essa mão ela é perfeita. E tudo que ele faz é perfeito, e é a mão de Deus. Concorda? Exatamente, concordo. Então a gente tem que parar de colocar rótulos, colocar estigmas, né, nas pessoas. Certo dia eu vi no Instagram uma pessoa postou um filho de um artista branquinho, dos olhos claros, loiro, e dizendo: existe um bebê mais lindo nesse Instagram além desse? Aí eu coloquei assim: será que só porque ele é loiro, rico, branco e dos olhos azuis, né? Que ele então é o mais belo de todos? O que é belo pra você? Não me responderam. Acredito que foi uma retórica, né? Então é importante que a gente possa entender exatamente que essa questão de belo ou feio está só no seu olhar, a maneira como você olha as pessoas. Lohane, agora eu tenho uma surpresa. Tem várias perguntinhas pra você. O que você acha? Gostei, hein? Tá preparada? Preparada. Então, ótimo. Vamos lá. Na sua opinião, qual a maior dificuldade que uma mãe encontra nos dias de hoje? Acredito que as mães de hoje passam por esse desafio entre a ciência e o me disseram, entre a ciência e aqueles truques de antigamente que a gente sabe que são falidos. E a gente é meio que julgada por não seguir esses truques falidos de antes, sabe? Seria métodos mais tradicionais, mais antigos. Isso. É um chazinho, né? É colocar a moedinha lá num umbiguinho, aquelas coisas que se faziam antigamente. Exato. É isso? Bom, e o que você vê de diferente entre você então e a sua mãe? Nesse momento, então, de você estar cuidando, educando o seu filho. Olha, eu acredito que eu tenha me preparado mais do que ela na época. Porque antes não se tinha tanto aparato para uma mãe de primeira viagem como se tem hoje. Hoje nós temos o que? Aplicativos. Hoje, se o meu filho tem dificuldade para dormir, eu sei que é porque ele está em salto de desenvolvimento. Isso é normal, ele não dormir bem à noite. Se ele acorda para mamar muitas vezes, eu já sei que é porque o sono dele foi interrompido de alguma forma e ele precisa sugar para voltar a dormir. Nem sempre é fome. Né? As mães de antigamente não tinham o apoio que nós temos hoje. Tecnológico mesmo, acesso a informações. Tudo que elas tinham era mesmo de consultório. E nem sempre eles orientavam tão bem. Como, por exemplo, a minha mãe, ela sofreu a vida inteira porque eu tinha o intestino preso. Isso foi em decorrência de uma má alimentação durante a gravidez. Que ela foi orientada por um pediatra. Que coisa. Então, eu acredito que seja essa a diferença. Mas, assim, em questão de amor, em questão de cuidado, tenho certeza que não tem diferença nenhuma. Então, hoje, realmente, nós temos muito mais abertura, muito mais informação, muito mais recursos como a tecnologia para nos ajudar. E elas não tiveram, né? O que elas vivenciaram foi o que as avós, as mães delas foram falando e elas foram reproduzindo isso na vida dos seus filhos. Exato. Tem vez, eu passei 30 dias de resguardo com a minha mãe, lá na casa dela. E ela, tinha vez que meu filho tava chorando e ela falava: filha, tem que dar chá. Eu falava: não, mãe, é porque ele tá em salto. Ele tá em salto de desenvolvimento, é normal ele chorar à noite. Dava peito, ele não queria. Dava qualquer outra coisa, ele não acalmava, não tava com febre, não tava com vestígio de doença, de catarro nem nada. Também, então né? É salto, é normal. É normal, isso. E aí elas ficam preocupadas, né? Engraçado que parece que nunca foram mães, né? Porque tudo é novo pra elas, né? Exatamente. Bom, você acredita que o estado emocional pode interferir nas suas atitudes e decisões como mãe, esposa e dona do lar? E como?
é aquela questão, se você não estiver bem, você surta. Sai da frente. Você surta porque é muita coisa. Principalmente a gente que tá entrando agora na maternidade. É serviço triplicado. E para quem trabalha fora, então, minha filha, cuide das suas emoções. Até na Bíblia fala que a gente tem que cuidar da alma. Isso. E a alma é o quê? Não é emoção? Onde localiza as emoções. Pois é, se a gente não cuidar dessa parte fundamental, o nosso corpo não vai bem, a nossa língua não vai bem, nada vai bem. Exatamente. Então, eu acredito que em uma escala de 0 a 10, com certeza você tem que cuidar o máximo da sua emoção. É 10. Perfeito, sua fala foi excelente. Inclusive, gosto de dizer sobre isso, que é o seguinte. Se o filho, bebezinho, quando ele nasce, ele costuma ser a estrela da família, né? Então, quando os familiares, os amigos vão visitar, falam assim, como é que tá o bebê? Antes a atenção era pra barriguinha e pra mãe. Os mimos eram todos pra mãe, né? E aí, quando nasce o bebê, há um choque de realidade muito grande, porque aí as pessoas, elas não têm um bom senso de analisar que a mãe, ela tem que estar bem para que o bebê esteja bem. Esteja bem. Exatamente. Né? E se nesse percurso a mãe não estiver bem emocionalmente, e quando eu digo bem emocionalmente, não é só o aspecto de paparicá-la, não. É de respeitar ela na posição de mãe. Ela cuida, ela educa, ela acorda de madrugada, se ela deixa dormindo, então você chega para visitar, permaneça o bebê dormindo, respeite a mãe, tá certo? Porque ela tá tirando também um momento de descanso para ela. Então tudo isso é uma forma de você demonstrar o seu carinho, sua afetividade, sua atenção para aquela mãe, dizendo, mãe, eu também estou cuidando de você. E nunca esquecer de falar frases positivas e usar de recursos positivos, né? Mesmo que seja uma música, um momento de descanso, para que essa mãe esteja bem junto com o seu bebê, tá certo? A questão é assim, ó, bebê bem, mãe bem. Bebê agitado, mamãe tá agitada e o bebê também fica agitado, ok? A gente tem uma conexão. E a sua fala me fez lembrar de algo que eu vivo dizendo e zoando, que eu falo sempre zoando, eu levo tudo na brincadeira. Quando eu tive bebê, eu fiquei órfã. Quem quiser me adotar, tá bom? Eu fiquei órfã, gente. Me adotem, ó. Telefone na tela. Brincadeira, eu não podia deixar. Ótimo, gostei. Não podia deixar, velho. Eu perco a piada, mas. Eu perco o amigo, mas não perco a piada. Oh. Pois é, excelente, né? Isso mesmo. Me lembro da gente. Não, e aí é importante que esse cuidado com a mãe ele seja redobrado. Se na gravidez existia dobrado, é redobrado depois que o bebê nasce, porque ela precisa estar bem. Ok, família? Ok? Concluindo, a Emotion hoje oferece para pais de primeira viagem, né? Assim também como para babás, monitores de berçário, creche, como vivenciar, né, a maternidade. Vamos pensar, peraí, o babá tem que viver a maternidade? Ela vive também junto com a família. Claro. Né? Ela faz parte da família a partir do momento que você a escolhe como cuidadora, ali praticamente 8 horas por dia, 10 horas por dia para estar ali ao lado te auxiliando, né? E te ajudando a monitorar, a cuidar da criança. Então, sim, ok? E aí, naquele momento, o que a Emotion faz? Ela oferece um curso, uma capacitação online chamada Babás Empoderadas, que a gente trabalha desde o momento como a pessoa ela tem que se portar numa entrevista, como elaborar um currículo, quais são as regras de condutas de uma babá, né, diante da família. Então, Paula, eu nem sei como escolher uma babá. Vamos pro curso? Porque lá a gente vai ensinar você a escolher a sua babá, tá certo? Tem instruções específicas. E além disso, a gente vai começar a trabalhar o quê? Também a questão do autoconhecimento com a pessoa que está participando, o autocontrole, a empatia, tá certo? E aí o melhor de tudo, qual a postura mais assertiva diante da vida, né? Com ela e ela mesma e com o outro, que no caso é aquele ser tão maravilhoso, tão pequeno, né? Que nasce ali exatamente para absorver tudo que todo mundo tem para informar, para passar para ele no dia a dia.
Não é verdade? Então aí dentro do curso a gente trabalha isso, além de comunicação não violenta. As mães ficam assim, de boquinha aberta, de saber como é que eu faço para comunicar com meu filho. Ele vai enfiar o dedo na tomada, e aí como é que eu converso com ele de um jeito que ele possa entender, ou uma outra situação da disciplina positiva. Eu uso o cantinho do castigo ou uso o cantinho da calma? Como é que eu falo com ele sobre isso? Como é que eu faço ele refletir e desenvolver autonomia nas emoções? Trabalho inteligência emocional infantil. Então é muito bacana, onde a criança vai identificar suas emoções. O bebezinho tem como identificar a emoção de tristeza, alegria, brava, raiva, né? Você ensina isso para ele. E o que ele vai fazer com essa informação? Vai simplesmente saber canalizar como que ele vai usar aquela emoção a favor dele. Ah, mas não tem como ele usar a raiva? Não, primeiro ele vai se acalmar, para depois ver como é que ele pode agir. Né? Então a gente ensina esse passo a passo. Aí tem dicas do potinho da calma. Já ouviu falar do potinho da calma? Não. É uma gracinha. Tem dicas de você comprar emojis em forma de bolinha de anti-estresse para criança apertar, né? Então a gente vai passando várias dicas de brincadeiras, né, também, para que a criança possa trazer o desenvolvimento não só emocional, mas também o físico e o intelectual, raciocínio lógico. Então a gente ensina tudo isso num curso só. Você falando da amamentação, a gente vai ter um vídeo com a Camila Venço. Quem já assistiu o vídeo anterior que nós passamos sobre como dar banho em recém-nascido, muito bacana, como cuidar do coto umbilical, que tem gente que pensa que é bicho de 7 cabeças, né? Não é. E a gente vai estar ensinando para vocês em outros vídeos. E aí da amamentação a gente tem a Camila para ensinar, instruir essa mãe. E já tem mãe também, questão do desmame, que acha que é do dia pra noite que desmama o bebê. Ixi, é o meu próximo desafio, acredito. E aí, como é que desmama? Eu deixo o bebezinho longe dessa mãe? Como é que funciona isso? Então a gente vai trabalhar detalhes, informações bem detalhadas, bem agradáveis, para que essa mãe se sinta confortável e se identifique com o que está vivenciando, tá certo? Então eu agradeço demais a sua presença hoje no nosso canal. Que isso, para mim é um grande prazer, é uma honra estar aqui com vocês. Tá, em outra oportunidade vamos trazer a Lohane de volta, viu, gente? E para quem quiser se acompanhar, porque eu vi que você falou que tem as inscritas, né? Quais são os meios que a gente pode, então, entrar em contato com você? Bom, eu tenho um canal no YouTube chamado Mamãe Também Pode. Lá eu trabalho o empoderamento feminino a partir da maternidade. Ótimo. E eu mostro para as mulheres todos os dias que nós podemos de tudo. Nós podemos nos cuidar, podemos ser bela, podemos fazer tudo o que nós queremos. Basta um pilar essencial, que é organização. E é isso, e vocês podem me encontrar também no Instagram, que é _ Mamãe Também Pode, sem acento nenhum, tudo juntinho. E também pode me encontrar trabalhando como Zoe no Alegria na TV, que passa na Fonte TV. E para você que chegou até aqui, deixe a sua avaliação sobre o nosso vídeo, um comentário, né? E se tiver alguma dúvida, coloque também, escreva aqui no nosso canal para que a gente possa responder em outros vídeos. Combinado? Até a próxima!